Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos conversar sobre Outubro Rosa e a relação com a odontologia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui hoje no Papo de Dentista as integrantes da Comissão de Estomatologia aqui do Conselho. Doutora Juliana Jasper, doutora Juliane de Bortoli, doutora Evelyn Janer. E o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Mário Machado, médico oncologista dos hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus e subinvestigador em estudos de câncer de mama no Centro Gaúcho Integrado de Oncologia. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto hoje, Outubro Rosa, e a relação com a odontologia, então eu passo a palavra para as meninas da comissão. Doutoras, ficam muito bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu convido a doutora também, por favor, Juliane de Bortoli, para integrar o nosso time de conversa aqui de hoje no nosso Papo de Dentista. Bom, eu sou a Juliana Jasper. Quero te agradecer, Dr. Mário, pela tua disponibilidade, de estar aqui hoje, participar do nosso podcast. E quero dizer que o Outubro Rosa é uma causa muito importante, é uma causa muito nobre, principalmente para mim. Eu tenho lugar de fala nisso, Eu perdi a minha mãe para o câncer de mama quando eu tinha 27 anos. Ela foi diagnosticada super jovem, com 48, e faleceu com 55. E eu acho bem importante a gente desmistificar um pouco também essa questão de que o câncer de mama, ele não é um câncer tão perigoso por ser altamente tratável, altamente curável. Então, acho importante a gente falar que o câncer de mama, ele mata, sim, E eu queria saber um pouco de ti, assim, da tua experiência clínica, o que tu vê no consultório, o que a literatura nos mostra, as fontes de dados. Esses casos, eles têm aumentado, eles têm se mantido estáveis, eles têm diminuído? Qual que é a tua percepção, assim, como médico oncologista? Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, acho que é muito importante isso que tu fala, O câncer de mama, ele tem diagnóstico precoce, Isso possibilita a gente tratar as pacientes de forma precoce antes delas adoecerem pelo câncer, Isso nos dá uma janela de oportunidade ótima para fazer o melhor tratamento possível. Mas, com certeza, infelizmente, ainda é uma doença que traz uma mortalidade. É a principal causa de morte em mulheres, por câncer. E, realmente, a gente percebe um aumento da incidência do câncer de mama. E isso tem várias razões, para acontecer. Quando a gente olha retrospectivamente, o comportamento da mulher mudou durante os anos. A gente sabe que a gestação, por exemplo, é um dos fatores de proteção para o câncer de mama. E hoje a mulher gesta cada vez menos, E ela gesta tardiamente. A gente sabe que amamentar é um fator de proteção também para o câncer de mama. E a mulher hoje em dia ela amamenta menos, Isso tudo com a relação da inserção da mulher no mercado de trabalho, Então, são fatores de proteção que a mulher acabou perdendo, com a inserção dela no mercado de trabalho, com a correria do dia a dia. E antes a mulher tinha 5 filhos, hoje em dia, quando consegue, tem 1, 2, gesta menos, E também tem o lado de que a gente faz mais diagnóstico, porque a mulher tem mais acesso a exames diagnósticos hoje em dia, Tem mais acesso a mamografia, ultrassom. Mas realmente ainda a incidência do câncer de mama é muito alta, E essas campanhas como Outubro Rosa são uma forma de conscientizar sobre a prevenção, E prevenção não é só a mamografia e o ultrassom que nos trazem diagnóstico precoce. É também cuidar de si, Olhar um pouco para o estilo de vida, que está muito relacionado também ao câncer de mama. Prática de atividade física, controlar o peso, são todas coisas possíveis e que ajudam na redução da incidência. Doutor, assim como a Ju, muito obrigado, faço nossas palavras aí de agradecimento à tua participação, que é muito importante. E acho que já conversei até um pouco com a Ju Jasper ali sobre a minha vida pessoal, da mesma forma que ela também tem a minha mãe teve o câncer de mama, minha avó também. A minha avó já há 10 anos, a minha mãe fez a última quimioterapia há 2 semanas atrás. Fez radioterapia, então esse podcast acaba sendo importante pra gente, assim, também ouvir e discutir isso, Então o que a gente
tem na família e acompanhou, né? Já conversei até bastante com a Ju num outro momento que a gente teve. E é importante também tudo isso que comentastes, mas também a questão dos hábitos atuais, né? Os hábitos atuais influenciam muito a questão de predisposição além, né? Então, assim, essa questão de hereditariedade, existem alguns tipos, assim, se pudesse comentar sobre isso, dos tipos da questão de hereditariedade, mas a questão dos hábitos que influenciam também, né? Isso, a gente sempre divide o câncer de mama em câncer de mama hereditário e o esporádico, né? A gente sabe que em torno de 90% é esporádico e 10% é hereditário, e são relacionados a mutações. E hoje, cada vez mais, a gente tenta testar, né? Foi muito famoso aquele caso da Angelina Jolie, né? Que ela tinha a mutação do BRCA, mas não só o BRCA, tem várias outras mutações que são associadas ao câncer de mama. E talvez muitas delas ainda não sejam conhecidas, né? Porque muitas vezes tem mulheres que chegam, minha irmã teve, minha avó teve, a gente testa e não vê nenhuma mutação. Talvez são mutações que ainda não são conhecidas ou são outros eventos genéticos que a gente ainda não consegue, ainda não conhece, né? Mas sim, em torno de 10% é relacionado a doenças hereditárias, né? Tem mutações que a gente consegue testar e a partir disso a gente faz a testagem em cascata, né? A gente testa os familiares de primeiro grau. E os outros 90%, que é a maioria, geralmente são relacionados a causas ambientais, que são aquele desequilíbrio entre os fatores protetores que eu conversei antes e os fatores de risco, que são muito relacionados ao estilo de vida, né? Sedentarismo, obesidade, alimentação, tabagismo, consumo de álcool. E muitas vezes existe essa relação também, né? Entre as causas ambientais e fatores genéticos. Com certeza, alguma mulher que tem um risco genético um pouco maior e ela tem fatores ambientais, outros fatores de risco presentes na vida, ela acaba tendo um risco maior. Então a gente consegue também contrabalancear, né? Muitas vezes tem um risco genético um pouco mais alto, mas com hábitos de vida um pouco melhor, esse risco ele acaba sendo menor. Então é essa interação entre os hábitos de vida e o fator de risco, e o risco genético da paciente, né? Mas com certeza, as síndromes hereditárias, quando a gente olha 10%, mas dependendo do subtipo de câncer de mama, chega a 30% a chance de tu encontrar uma mutação em algum gene relacionado ao câncer de mama. E a questão da carne vermelha, doutor? Volta e meia esse assunto vem à tona. A carne vermelha aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. Isso é uma realidade ou é um tabu? Outra coisa importante também da gente falar é em relação ao álcool, né? Hoje as mulheres bebem tanto ou até mais que os homens, né? Qual o impacto do álcool também no desenvolvimento do câncer? Então, a carne vermelha, na maioria dos estudos, ela foi muito mais relacionada com o desenvolvimento do câncer de cólon, do câncer do intestino, né? E se viu que era principalmente o consumo de carne vermelha até os 30 anos de idade. Mas a carne vermelha, ela é uma carne que ela tem mais gordura, tem mais sódio, e isso, de alguma forma, acaba não sendo um alimento tão saudável. Então, entraria, eu acho que na categoria ali dos alimentos que contêm gordura, que contém muito sódio, e isso existe uma relação com o desenvolvimento de câncer. Mas do consumo de carne vermelha propriamente dito, é muito mais relacionado ao câncer de cólon, ao câncer de intestino. Do câncer de mama, assim, não lembro de ter visto alguma coisa relacionada diretamente. E o consumo de álcool, com certeza, né? O consumo de álcool, hoje, cada vez mais, a gente começa a ver uma relação com o desenvolvimento do câncer de mama. E o grande problema do consumo de álcool é a falta de consciência, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que bebem socialmente, mas bebem socialmente diariamente, né? Então isso é um problema também. Né, a gente sabe que o câncer de mama é muito mais comum em mulheres acima dos 50 anos, mas em homens também podemos ter? Sim, existe câncer de mama em homem e muito importante. Quando a mulher ela tem um caso de câncer de mama em algum homem na família,
principalmente se for um familiar de primeiro grau, a gente precisa testar para alguma mutação hereditária, porque a frequência de mutação em BRCA em homens com câncer de mama chega a 40%. Então, uma das indicações de uma mulher testar, de a gente pedir um painel genético para ela para ver se tem mutação em BRCA, é se ela tem algum parente de primeiro grau, homem com câncer de mama na família. Isso é uma das indicações de testagem. Raro. A frequência de câncer de mama em homem é muito menor. E por isso até que deve chamar atenção. Homem com câncer de mama, a gente testa para saber se não tem mutação em BRCA. Em relação ao exame genético, né, que hoje é uma grande ferramenta que a gente tem. Eu fiz o exame genético pelo meu histórico familiar, né? Naquela época, minha mãe não fez. Acho que nem existia, né? Faz bastante tempo isso. Então, eu fiz para ver se eu tinha alguma mutação. Felizmente, não apareceu nada. Mas eu queria saber um pouquinho, assim, se esse exame está indicado para toda e qualquer mulher ou existe uma indicação mais direcionada a mulheres que têm histórico familiar ou que existe algum outro tipo de suspeita. E também no caso da Angelina Jolie, né, ela fez esse exame, apareceu a mutação e por isso então que foi indicada a remoção profilática das mamas, porque muita gente condenou isso, né, sem conhecimento algum. Então eu queria saber o porquê que isso foi indicado para ela e se foi indicado da maneira correta. Foi muito correto na época, o que a gente chama da cirurgia redutora de risco. Então, quando o paciente ele tem uma mutação hereditária, como o BRCA, significa que ele tem um risco aumentado durante a vida, comparado à população geral, de desenvolver câncer em alguns órgãos em específico, tá? E não é só a mama, é ovário. No homem, o BRCA2 associado ao câncer de próstata, e também o câncer de pâncreas, principalmente ao BRCA2. A gente tem o BRCA1 e 2. Mas sempre lembrando, assim, a gente chega a testar 50 genes, se eu não me engano, num painel genético. Então, cada um deles é associado a um risco maior ou menor e câncer em mais de um sítio, tá? E essas cirurgias, quando a mulher ela tem um risco... Mas, claro, isso é sempre discutido com a paciente, né? Quais são as concepções que a paciente tem a respeito da decisão, e é sempre decisão compartilhada. Mas a mulher com uma mutação de BRCA, ela chega a ter um risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida de quase 50%. Então é um risco muito alto quando comparado com a população geral. Então a gente chama disso cirurgia redutora de risco. Quando ela chega ali, claro que a gente sempre conversa, a paciente quer gestar, a gente espera que ela geste, amamente, e depois a gente oferece cirurgia redutora de risco. Então, a paciente, por ela ter esse risco aumentado, a gente retira, né, remove profilaticamente as glândulas mamárias. E não só as glândulas mamárias, né? A gente também faz a remoção do ovário, que também está associado a um aumento do risco de câncer de ovário nessas mulheres com mutação de BRCA. Então, é uma cirurgia que a gente programa também. Geralmente, a gente espera ali em torno de 35 anos de idade, para que a mulher não sofra, porque o ovário ele tem uma função importante, que é a produção de hormônio. A mulher entra na menopausa após a remoção. Então, a gente espera até os 35 anos de idade para que ela não sofra precocemente os efeitos colaterais da menopausa, da interrupção da produção do estrogênio. E a testagem, existe um esforço para que a gente teste cada vez mais, né, mulheres. As indicações são principalmente as mulheres que diagnosticam câncer de mama do subtipo triplo negativo, tá? Mulheres que têm familiares de primeiro grau na família com câncer de mama, homens na família com câncer de mama, né? Ou algum familiar com câncer de ovário, né? Que também está associado. E mulheres, principalmente abaixo dos 65 anos de idade, que fazem diagnóstico de câncer de mama, também é uma indicação. E a Sociedade Americana de Mastologia fez uma comunicação recente de que eles acreditam que todas as mulheres deveriam ser testadas. A frequência é muito baixa, né? E a gente esbarra no custo do teste também. Mas a gente faz hoje um esforço para que cada vez mais mulheres sejam testadas. E outra coisa, doutor, essa cirurgia, né,
de redução de risco, ela também tem um custo, né? Então, esse custo, como que funciona, assim? Porque isso a gente tem aqui, fale um pouco mais sobre essa questão, porque eu acho que não adianta também a gente falar sobre isso e as pessoas se questionarem, tá, tenho na família, mas e o que eu faço agora para ser encaminhado para isso? Geralmente, quando é identificado na família, né, a mutação do BRCA, geralmente o familiar de primeiro grau ele ganha acesso ao teste, dependendo da operadora de saúde. E quando o paciente ele tem a proposta de fazer a cirurgia redutora de risco, geralmente isso não é considerado assim como um procedimento, digamos, não associado a cuidado de saúde. Então, é coberto pela operadora de saúde, né, a cirurgia redutora de risco, e até pelo próprio SUS, né, se o paciente conseguiu testar, então é uma cirurgia que o paciente consegue fazer. É o teste positivo. Isso. E esse teste já existe hoje no Brasil, porque quando eu fiz, alguns anos atrás, tinha que mandar para os Estados Unidos. É um teste relativamente simples, né? Ao menos o que eu fiz. A gente cospe num tubinho de ensaio e manda para os Estados Unidos. É um teste caro, sim, né? Então, não é acessível a todos, infelizmente, mas essa tecnologia já existe aqui, porque isso tende a baixar o custo, né? Cada vez mais. Hoje é feito no Brasil já, tá? Então, acho que eu não sei há quanto tempo exatamente. E é um teste que é relativamente simples. Geralmente é com a amostra da saliva mesmo, ou com a amostra do sangue, mas mais comumente com a saliva. Existe um esforço também para a redução de custo do teste e algumas operadoras já conseguem cobrir o valor do teste quando existe indicação. Existem vários critérios, né, para serem atendidos, mas principalmente cai ali naquele de familiares de primeiro grau com histórico de câncer de mama ou ovário, ou homens com câncer de mama, né? Voltando um pouquinho, na verdade, a gente está falando depois do diagnóstico, né? Fazer o teste das mutações. Mas, hoje em dia, para ferramentas de diagnóstico, ainda a mamografia é o padrão ouro? Com que frequência ela é realizada? O que é indicado? Bem importante essa pergunta, assim, e bem polêmica também, né? A recomendação é de que a mamografia ela seja a partir dos 40 anos de idade. Mulheres abaixo dos 40 anos de idade que estão assintomáticas, elas devem ter as suas mamas examinadas. E a partir, se encontra alguma alteração no exame físico, é pedido um exame de imagem. E hoje, né, tem vários tipos de exames de imagem, mas sim, a mamografia, apesar de parecer ser um exame simples, é o único exame que é capaz de mostrar microcalcificação, que é extremamente importante para sinalizar o risco de existir alguma lesão ali que potencialmente maligna. Então, a mamografia ainda é o exame de escolha, tá? E dentro desses exames, claro, né, às vezes pacientes com menos de 40 anos não vão fazer, tá? Viu alguma alteração? O ultrassom, né, a ecografia seria, vamos dizer, um complemento diagnóstico? Um complemento, principalmente para aquelas mulheres que têm a mama densa, né, que tem uma quantidade maior de glândulas. Então, o ultrassom ele serve mais para essas mulheres. E geralmente, conforme a mulher envelhece, tem atrofia das glândulas, geralmente a mulher jovem ela tem uma tendência maior a ter a mama densa. Então, o ultrassom, na maioria das vezes, a gente faz como um complemento, sim. É muito comum a mulher já fazer a mamografia e fazer o ultrassom junto. Isso principalmente ali pela comodidade, né? Vai e já faz os dois exames e muitas vezes a ultrassonografia, principalmente para quem tem a mama densa, traz informações adicionais. Mas como rastreio, como indicação, acima dos 40 anos, a partir dos 40 anos de idade. Isso é um pronunciamento da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pelo SUS, por uma política de custos, é a partir dos 50 anos de idade. E quem tem familiar, assim, primeiro grau na família, não tem que ser... não tem que começar esses exames antes dos 40 anos de idade? A gente preconiza que seja 10 anos antes do familiar de primeiro grau que fez diagnóstico de câncer de mama. Por exemplo, minha mãe teve diagnóstico com 45, então eu começo aos 35, tá?
Mas se não, é a partir dos 40 anos de idade. Mas a mulher deve ter as mamas examinadas, né? Na consulta de rotina, fazer o exame físico da mama, tá? E agora puxando a brasa um pouquinho para o nosso assado aqui da odontologia, né, doutor? Então, assim, a mulher teve, uma vez que foi feito o diagnóstico do câncer de mama, essa mulher vai ser encaminhada para o tratamento. Geralmente, não sempre, vai ser indicado uma cirurgia e muitas vezes a cirurgia não vai ser suficiente. Essa paciente vai ter que fazer um tratamento complementar para tratar esse câncer de mama. Pode ser a radioterapia, a quimioterapia, imunoterapia. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse o porquê que é tão importante que esse paciente que vai fazer o tratamento oncológico, que vai ter a imunidade afetada, né, que o seu sistema de defesa do organismo vai ser prejudicado através de uma quimio, de uma imuno, por que é importante que ele não tenha nenhum foco de infecção no corpo e, no nosso caso aqui, na boca? Bem, quando a paciente ela trata o câncer de mama, né, a gente sempre sabe que existe o risco de recorrência da doença voltar nos próximos 5, 10 anos, e a gente precisa de algum tratamento para diminuir esse risco de recorrência, para eliminar qualquer célula que tenha ali circulante, né, no organismo. Então a gente pode lançar mão da quimioterapia, da hormonioterapia, que a gente faz o bloqueio hormonal, e a avaliação odontológica ela é indispensável, né? Principalmente quando o paciente tem alguma queixa. Se ele tem algum foco realmente, a gente pede para que ele vá até o dentista, trate e a gente retoma o tratamento com segurança. Que nem eu falo, quimioterapia não é um tratamento de urgência. Então tem como a gente se preparar para entrar nessa fase do tratamento de forma tranquila. Então, claro, se o paciente tem alguma pendência, digamos, ele não está com a avaliação dele com o dentista em dia, coloca tudo em dia e aí volta para começar o tratamento. O que a gente vê muito na prática clínica é que o paciente ele acaba procurando o dentista só quando ele já está cheio de ferida na boca, com abscesso dentário em evolução, né? Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito até em relação à conscientização dos médicos, né? De que deve existir esse encaminhamento para que o paciente possa ir pronto, tranquilo, para uma quimioterapia, por exemplo, né? Porque a gente entende que o paciente, desde o diagnóstico, né, são várias etapas, né, e com prioridades. Então, ele acaba deixando, né, lá no cantinho, esquecimento, né, às vezes, muito a rotina do dentista, o fazer o prévio, né, antes de iniciar a quimioterapia. Então, geralmente é procurado durante, quando já tem alguma infecção, alguma estabelecida, né? A percepção que eu tenho é que a gente vira apagador de incêndio nesse momento, assim. Que só quando tá doendo alguma coisa ou que realmente tem alguma questão, às vezes até de um tratamento de canal que poderia ser evitado antes, né? Toda essa primeira etapa, assim. Então, às vezes a gente fica amarrado, né? Não tem muito que a gente fazer para resolver, e às vezes o paciente também acaba perdendo o dente, enfim, né, coisas que também poderiam ser evitadas antes do tratamento, né? Sim. Sempre quando a gente fala, né, das complicações bucais ali do tratamento oncológico, por exemplo, a mucosite da quimioterapia, algumas quimioterapias têm uma associação maior, principalmente dos tratamentos dos cânceres relacionados ao sangue, né? Leucemia, que é um tratamento que ele é um pouco mais agressivo, ele é associado a uma taxa maior de mucosite. Então, nesses casos, muitas vezes já começam mais cedo, né, com laser, tudo. E nos tratamentos dos tumores sólidos, a gente vê bem menos mucosite, né? O que a gente mais vê são as complicações dos antirreabsortivos ósseos. Então, muitas vezes, antes de começar o antirreabsortivo ósseo, o denosumab ou ácido zoledrônico, a gente pede avaliação do dentista para ver se não tem nenhum problema, corrigir, para diminuir ao máximo possível o risco de alguma complicação ali. A mais temida, né, a necrose ali de mandíbula. Então, a gente faz essa orientação antes do paciente começar o tratamento. Voltando um pouquinho ali no assunto da mucosite, né? Só explicando um pouquinho que a quimioterapia ela não é um tratamento seletivo, né? Uma droga
infelizmente. Altamente tóxica para o organismo, que tem suas inúmeras vantagens, pois vai matar as células do câncer, mas também vai acabar afetando outros tecidos, outros órgãos que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas esses tecidos vão sofrer junto a esses efeitos citotóxicos. Então, a mucosite, a gente recebe pacientes com muitas feridas na boca. É um efeito colateral, assim, que é relatado pelos próprios pacientes como um dos piores do tratamento oncológico, porque o paciente não consegue comer, ele não consegue falar, baixa muito a autoestima, a qualidade de vida, né? Então, nós, dentistas, tratamos isso, existem muitos recursos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, claro que o grau de mucosite, o quão afetada essa pessoa vai ser, depende da droga utilizada, do protocolo, da frequência, do tipo de doença de base. Mas quando o paciente desenvolve uma mucosite, né, essas feridas de uma forma mais grave, incapacitante, o que às vezes o médico tem que fazer frente a essa situação? Primeiro, né, a gente tem que identificar. Então, geralmente a gente, principalmente naqueles pacientes que estão fazendo drogas, que a gente sabe que tem um risco maior, ou um paciente que tem um câncer de cabeça e pescoço, né, e está fazendo quimio-radioterapia, que estão sob um risco maior de desenvolver, a gente identifica. E antes de começar a quimioterapia, a gente dá algumas orientações para a mucosite. Então, antes mesmo do paciente iniciar o tratamento, a gente já educa para isso e alerta sobre isso. E encaminha, né, na maioria dos hospitais que tem um centro de oncologia, tem um estomatologista também trabalhando junto. A gente encaminha para o estomatologista também. E o tratamento da mucosite, ele é multidisciplinar e é extremamente importante, né? Além do desconforto, da dor que diminui a qualidade de vida do paciente, muitas vezes o paciente perde a via oral, né? Ele não consegue se alimentar e a gente sabe que é extremamente importante manter o aporte calórico durante o tratamento. Desse esforço multidisciplinar que a gente faz é tratar a dor, o desconforto, os sintomas, os sinais da mucosite e encaminhar para o dentista. Na maioria das vezes vocês fazem laser, né? Que é uma coisa que pelo menos os pacientes conseguem ter mais conforto para se alimentar. E muitas vezes, dependendo do grau da mucosite, a gente precisa reduzir a dose da quimioterapia, adiar tratamento. Então, é uma complicação que traz morbidade, né? É nesse ponto que eu queria chegar, que muitas vezes a mucosite é tão intensa que o médico tem que fazer uma redução da dose de quimioterapia, o que traz maior qualidade de vida para o paciente, porém, para a doença é pior, né? Porque acaba utilizando menos medicamento e às vezes tem que interromper o tratamento também para o paciente se recuperar, ao passo que se é feito um acompanhamento com o dentista. Claro, às vezes a gente não consegue evitar totalmente que a mucosite ocorra, mas a gente consegue abrandar, né, o surgimento dela. Isso. E o paciente consegue seguir o seu tratamento a pleno vapor, né? Então, claro, né, isso é um pensamento que a maioria dos pacientes tem, é até importante a gente falar sobre. Às vezes, quando a gente reduz dose, nem sempre a gente vai mudar o desfecho final, né? Reduzir a dose da quimioterapia muitas vezes é necessário. Até porque quando o paciente tem uma toxicidade, geralmente tem outras, né? Quando surge uma toxicidade, seja mucosite ou queda da imunidade, muitas vezes tem outras toxicidades acontecendo junto. E aí, claro, né? Quando o risco do tratamento começa a ser maior do que o próprio benefício, a gente precisa reduzir dose até que aquela toxicidade se resolva e a gente possa prosseguir o tratamento, né? E muitas vezes é muito imprevisível, como tu falou, né? Porque o paciente chega para ti, claro que tu conversa, tu pede exames, mas tu não sabe como o organismo vai reagir ao tratamento, né? E tem os protocolos certos para cada tipo, enfim, né? De tantas quimioterapias, enfim, o ciclo de quimioterapia, né? E muitas vezes é a questão assim, por exemplo, um ciclo a cada 21 dias, né? Então faz todo o ciclo da quimio ali, mas é feito os exames sanguíneos para ver como está a imunidade do paciente, né? E quando essa imunidade não está muito legal e o paciente precisa adiar esse ciclo, é importante a gente falar que isso não é que as células do câncer vão voltar, alguma coisa assim, ou vai interferir, né? Na verdade, é mais um outro caminho de tratamento,
como que funciona isso, assim, pra gente deixar bem claro para as pessoas entenderem. Quando a gente adia a questão do ciclo de quimioterapia, não é, ai, que droga, né? Muitas vezes, ai, será que agora vai voltar tudo porque eu adiei, porque eu estou com a imunidade mais baixa? Porque isso acontece com uma certa frequência dos pacientes não conseguirem se recuperar até o próximo ciclo, né? Isso é bem importante. Eu sempre esclareço porque o paciente fica angustiado. O que eu fiz de errado que a minha imunidade baixou? E não é uma coisa que tu consiga controlar, né? Claro que hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento sobre dose, a gente tem algumas medicações que a gente usa quando sabidamente vai aumentar muito o risco do paciente ter uma infecção com aquele tratamento. A gente utiliza algumas medicações que estimulam os glóbulos brancos na medula, mas tu adiar a quimioterapia porque a imunidade está baixa é um cuidado. E muitas vezes tu faz uma pausa de uma semana a mais, 14 dias a mais, e isso não vai mudar o desfecho final do paciente. E aquilo ali é um cuidado, a gente foi entendendo cada vez mais, e sempre lembrar que aquilo que a gente olha no hemograma é só uma parte da imunidade, né? Os glóbulos brancos, imunidade muito mais complexa do que isso. Então aquilo ali é só uma bandeira vermelha de que existe um risco maior de o paciente ter infecção se ele fizer quimioterapia com aquela quantidade de glóbulos brancos, e a gente espera uma semana, repete o hemograma, espera para ver se normalizou e repete a quimioterapia. Então, isso é um cuidado, na verdade, mas isso não implica no resultado final do tratamento. E a, e a gente está falando aqui somente, aliás, somente não, mas a gente citou a mucosite, né? Mas aí existem outras infecções oportunistas na cavidade oral também, né? Que a gente, pacientes que têm herpes, enfim, né? Com essa imunidade baixa, até um herpes zoster, né? Pode, como tu falaste, é um cuidado, né? De uma prevenção de algo pior que possa vir a acontecer, que não vai interferir alguns dias na questão desse tratamento como um todo, né? Então, só para finalizar, por exemplo, se a gente adia esse ciclo, não significa que essa não vai ter essa dose. Ela passa para o final, ou muda a questão do número de ciclos. A gente reduz dose. A partir daquele momento que o paciente ele teve uma toxicidade com aquela dose, a gente reduz e não repete mais, né, naquela mesma dose. A gente mantém a dose reduzida até o final do tratamento. Mas, claro, isso é muito individual, assim, é muito dependendo do tratamento, né, do tipo de doença que a gente está falando. A gente sabe que tem uma grande diferença entre os tumores sólidos e os tumores relacionados ao sangue, né, leucemias, linfomas, que têm um tratamento diferente. Mas na maioria das vezes, principalmente quando a gente está falando da adjuvância do câncer de mama, sim, reduziu a dose, a gente mantém a dose reduzida até o final do tratamento, para não aumentar o risco do paciente ter alguma outra complicação. Ainda, né, falando dessa redução de dose ou do adiar o ciclo, né, nós recebemos muitos pacientes nesse momento, às vezes, que a imunidade, ele está preocupado, na verdade, a imunidade está baixa, e ele está preocupado em poder fazer o próximo ciclo na data agendada, né? E é nesse momento que, às vezes, que nem a Evelyn falou, que a gente tem outras infecções oportunistas na cavidade bucal, como a cândida, né? O famoso sapinho, infecções por herpes, bacterianas, até aquele dente que tem um tratamento endodôntico prévio, né? O tratamento de canal foi feito antes, começa a ter alguma alteração ou alguma queixa de dor. Então, é nesse momento também que a gente, às vezes, é chamado, né, durante esse tratamento, pela mudança aí, pela preocupação do paciente, né? Às vezes, claro, o ideal era sempre que o paciente passasse antes, né, com o dentista, avaliasse para ver se tem algum reparo para ser feito, né? E muitas vezes, como a gente tinha falado, né, às vezes faz todo esse esforço e mesmo assim pode surgir alguma complicação. E isso é muito relacionado também de como que o paciente estava antes de iniciar o tratamento. Por isso, se tem alguma coisa para ser feita antes de iniciar o tratamento, faz. Começa o tratamento com a casa em dia. Eu digo, vai lá, te vacina, se tem alguma vacina pendente, se tem alguma coisa para arrumar no dente, vai lá e arruma. Para a gente fazer o tratamento tranquilo, sem precisar interromper durante o tratamento.
Vamos supor, assim, que no caso não dê para fazer essa arrumação de casa antes, né? Quanto tempo depois do tratamento, geralmente vocês indicam, ó, agora já pode fazer algum procedimento mais invasivo? Geralmente a gente pede ajuda pro dentista, né? A gente pergunta para vocês quando é que é seguro, né? Geralmente eu espero o paciente finalizar o tratamento ou o dentista me diz, olha, alguma coisa que tem potencial de alguma complicação agora, a gente para o tratamento porque um abscesso, né, no meio do tratamento oncológico é algo que oferece risco para o paciente, risco de internação, de sepse. Então a gente para o tratamento, vai para o dentista, faz o tratamento que precisa ser feito, e aí geralmente a gente conversa, a gente espera o tempo de cicatrização que for, quando o paciente estiver bem clinicamente, a gente retoma, mas não tem assim um tempo exato, né? Então a gente espera, termina ali o tempo de antibiótico terapia, e aí a gente retoma o tratamento. Eu acho que é bem uma conversa, né, entre o dentista e o oncologista. Que, por exemplo, um paciente que recém fez a quimioterapia, a gente sabe que ele vai ter um período que a gente chama de nadir, né, que é o período onde a série branca está no seu ponto mais baixo. Então, se um paciente tem um abscesso ali naquele momento, o ideal é que se faça um tratamento conservador, medica com antibiótico para apagar o incêndio, como tu tinha comentado antes, né, Evelyn? E daí, quando o paciente já estiver com condições clínicas, você começa a recuperar essa imunidade, geralmente na véspera do próximo ciclo, a gente consegue fazer um tratamento de canal, por exemplo, né? Que o paciente tem mais condições para receber esse tratamento. E só ainda voltando no gancho da mucosite ali que a gente tinha falado sobre drogas e protocolos, também entra muito a questão da suscetibilidade individual, né, de cada paciente. A gente consegue hoje, com o conhecimento que a gente tem, mapear se aquele paciente ele tem um alto risco por causa do tipo de droga que ele vai usar, a dose, etc., protocolo. Mas, às vezes, a gente se surpreende, porque tem fatores ainda que não são completamente entendidos, né? O porquê que alguns pacientes desenvolvem mais mucosite que outros. Então, tem, aparentemente, alguns fatores genéticos envolvidos, né? Às vezes, a gente vê assim, esse protocolo que o paciente não vai ter nada, vai ser bem tranquilo. E o paciente tem bastante mucosite. No transplante a gente vê isso, o paciente fazendo altas doses, isso aqui o paciente vai sofrer horrores, e não tem nada. E outros têm muita mucosite. Então também é um quebra-cabeça, né? Multifatorial. Bem, exatamente isso, é o risco, né? A gente sempre tenta identificar quem é que tem um risco maior e monta estratégias para reduzir aquele risco. Mas a medicina não é, como na odonto, não é matemática, nem sempre a gente consegue fechar de forma tão exata a equação. A gente entra, né, na prevenção, né, batendo aqui na tecla da prevenção, o quanto é importante esse paciente ir ao dentista, fazer sua rotina antes de iniciar qualquer tratamento. Porque no momento que ele tem uma instrução de higiene oral, né, ou assim, adaptar ao seu risco ali, no momento, ele vai diminuir complicações durante. Doutor, e então acho que para finalizar aqui, que a gente já está quase completando o nosso tempo, vamos falar um pouquinho sobre os pacientes que têm metástase óssea. O câncer de mama, ele tem uma alta afinidade pelo tecido ósseo, né? Geralmente os pacientes fazem metástase em osso. E para esses pacientes, muitas vezes é necessário entrar com medicamentos antirreabsortivos, que são os bisfosfonatos, né? Ou o denosumab, mais recentemente agora a gente tem, né? Que é o anticorpo monoclonal. E esses medicamentos, para nós da odontologia, eles têm uma importância muito grande, né? Porque eles alteram o metabolismo ósseo. Então, eu gostaria que o senhor comentasse aqui com a gente por que esses pacientes têm que usar esses bisfosfonatos, esses com metástase, que é o mesmo medicamento da osteoporose, né? Os pacientes com metástase óssea, ou os pacientes que muitas vezes estão em vigência de hormonioterapia, que a gente faz um bloqueio hormonal com uso de inibidor da aromatase, tamoxifeno, Zoladex, que no final do dia são medicações que vão diminuir a ação do estrogênio no organismo, e o estrogênio é um grande protetor ósseo. Então, eles acabam acelerando o desenvolvimento da osteoporose. Ou os pacientes com metástase óssea, né,
a gente também pode utilizar essas medicações porque elas protegem o osso de alguma forma. Elas impedem a reabsorção óssea e a diminuição do cálcio no osso. Então, essas medicações elas vão diminuir o risco da paciente ter fratura, alguma complicação óssea da metástase, né? Então, todos os estudos feitos com ácido zoledrônico, denosumab, em pacientes com metástase óssea, eram para diminuir eventos adversos ósseos. Isso era principalmente fratura ou aumento do cálcio no sangue, tá? Essas medicações, elas funcionam de uma forma muito inteligente. É como se a gente tivesse um pedreiro ali no osso que ele estimula a fixação do cálcio no osso. São os osteoblastos e os osteoclastos, né? Então, a fixação, a gente ingere o cálcio, né? Mesmo que a gente esteja com a vitamina D adequada, a gente precisa dessa célula trabalhando e fixando o cálcio no osso. Então, essa fixação do cálcio no osso, ela é estimulada por essas medicações e impede que os osteoclastos reabsorvam o cálcio, ou seja, deixem o osso porejado, frágil, e também impede que aumente os níveis de cálcio na corrente sanguínea, que é uma complicação da metástase óssea. Existe o principal evento adverso dessas medicações é o risco da necrose de mandíbula, né? Então, sempre que o paciente, antes de começar qualquer uma dessas duas medicações, e até assim, alguns pacientes usam outras classes de outros medicamentos das classes do bifosfonato, que são alendronato, fisendronato, né? Passar em avaliação com o dentista para ver se não tem nenhuma correção para ser feita. Geralmente a gente pede um laudo para o dentista e o dentista coloca ali, paciente está apto, não, precisa fazer um tratamento de canal, precisa fazer alguma intervenção, e a gente espera, e geralmente quem nos dá essa informação é o próprio dentista, olha, já está em condições de receber a medicação, e a gente começa. E é bem importante a gente falar que o ácido zoledrônico, né, que é o Zometa, né, o nome comercial, uma vez administrado por via endovenosa, ele fica incorporado ao osso por até 10 anos, até onde a gente sabe, né? Até o que se tem na literatura é isso. Então, muitas vezes não adianta parar com o medicamento. Fazer uma extração, já estou usando Zometa há bastante tempo, vou parar e não vai ter problema. Não, vai ter problema, porque todo aquele medicamento, quase todo que ele administrou, está lá incorporado. Então, o risco continua o mesmo, não é parando 1, 2, 3 meses, 6 meses que vai diminuir esse risco. E até eu sempre falo, né, para o paciente, eu espero, você não, vai lá, termine, a gente começa com segurança. E outra, aquele paciente que tem a dose cumulativa, né, como tu falou, é muito importante. Então, o paciente que está recebendo há mais tempo, e às vezes hoje em dia, a gente não falou aqui, mas hoje em dia o paciente com câncer de mama metastático, ele tem uma sobrevida muito grande. Então, muitas vezes o paciente está recebendo ácido zoledrônico há muito tempo. E são esses pacientes que têm um risco um pouco maior, né? Então, a gente sempre pede, antecipa antes de aplicar, né? O cuidado ali com o dentista. E às vezes também o paciente tem uma ideia errada, assim, do risco da osteonecrose, porque ele vai para o Google e lê lá que é um efeito colateral extremamente raro, né? E na literatura realmente consta que é 0,01%, mas é raro quando é uma osteonecrose espontânea. Se um paciente usa Zometa ou usa o denosumab, por exemplo, ele vai fazer uma extração dentária ou ele tem um abscesso dentário, a chance é altíssima dele desenvolver osteonecrose. Ou se ele tem uma prótese que está mal adaptada, que está ali machucando, fazendo uma ferida na boca, também já tivemos vários casos. E falar da morbidade, né? A morbidade, são pacientes que ficam anos com a gente tratando, né, aplicando laser terapia, usando antibiótico, fazendo bochecho com antisséptico. É um tratamento, assim, é um casamento com o paciente. A gente e sempre falar, né, a gente tentar identificar quem são esses pacientes, aqueles pacientes que já fizeram radioterapia da região ali da cabeça e pescoço, e os pacientes que estão há muito tempo usando, que já tinham uma higiene precária, ou muitas vezes já tinham algum problema dentário prévio, tabagismo, né? Tudo isso acaba aumentando o risco, né, da osteonecrose. Então,
Sim, hoje a gente fala em Fundamental. estratificação do risco, né? Não é só o medicamento. Claro, o medicamento é importante. Tipo de medicamento, a dose, a via de administração, mas também sistemicamente, como é que esse paciente, qual a condição dele. Pacientes oncológicos, a gente sabe que tem um risco muito aumentado do que um paciente, muito mais aumentado, por exemplo, em comparação com um paciente que não tem câncer, né? Porque ele tem todo aquele contexto de baixa imunidade, são pacientes politratados, né? Às vezes usam um paciente com mieloma múltiplo, por exemplo, fugindo um pouquinho do câncer de mama, é um paciente que usa corticoide, o corticoide potencializa esse risco. Às vezes é um paciente tabagista, fatores locais também, como uma higiene bucal precária. Então, é todo um conjunto de informações que a gente tem que analisar para ver se esse paciente tem alto risco, médio ou baixo, né? É como o senhor falou antes, né? Esse encaminhamento é muito importante. Quando, né, fez o diagnóstico, vai iniciar o tratamento, esse encaminhamento pelo oncologista, né, para o estomatologista, para o cirurgião dentista, para fazer esse cuidado, essa equipe multidisciplinar, né, que é a via do paciente, né, a vida dele, que pode ser um tratamento muito longo. O cuidado do câncer hoje, cada vez mais, ele é multidisciplinar, né? É uma doença que ela é sistêmica, né? Então, precisa que o cuidado seja multidisciplinar. E é um olhar completamente diferente, né, para o paciente oncológico, porque às vezes o dentista não está muito habituado com o paciente oncológico. Aí tem um dente lá que tem um tratamento de canal, que tem uma lesão periapical, que seria uma infecçãozinha latente ali na ponta da raiz, né? E às vezes o dentista tende a pensar, esse dente nunca incomodou, eu tô acompanhando esse paciente há 10 anos. Sim, mas agora a situação mudou, ele vai começar a fazer químio, ou ele vai irradiar ali a região da cabeça do pescoço, e agora é a hora desse dente incomodar. Então, a gente tem que resolver pendências antes de começar o tratamento. Isso até é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu acho importante. Quando o paciente chega para a gente com diagnóstico de câncer de mama, e muitas vezes a gente pede avaliação antes de começar o antirreabsortivo ósseo, ele nos fala, não, eu tenho dentista, eu vou ir no meu dentista de anos. Como é que é a impressão de vocês? O dentista generalista, ele pode nos dizer que o paciente está apto a fazer o antirreabsortivo ósseo ou não, ou precisa ser um estomatologista? Todo dentista pode fazer a liberação odontológica, mas é importante saber se esse dentista ele tem essa experiência em paciente oncológico. Vou falar por nós, pela nossa equipe, né? Nós temos uma equipe de odontologia hospitalar voltada para o paciente oncológico que atua em 2 grandes hospitais de Porto Alegre. Como é que a gente trabalha? O nosso objetivo não é tirar o lugar do dentista clínico do paciente. O paciente está acostumado, confia no seu dentista, mas muitas vezes o que a gente faz é uma consultoria. O médico encaminha para a gente solicita os exames, faz uma avaliação, conversa com o dentista do paciente, orienta, né? E ajuda no plano de tratamento já com esse olhar da oncologia. Então, a gente pode trabalhar em conjunto. Mas é importante que a gente saiba onde está pisando, porque agora é uma nova situação. É um complemento, na verdade. Que nem a Juliana falou, não é retirar o paciente do seu dentista, mas é ver a importância de tratamentos a serem feitos antes de iniciar. Às vezes, o seu dentista que não está acostumado não iria, né, refazer um tratamento de canal. E às vezes é necessário. Ou até como manejar em plena quimioterapia, né? Não é o dia a dia do dentista generalista ter um paciente oncológico, né? Às vezes é uma exceção. Então, tô aqui com um paciente com abscesso, recém fez quimio, o que que eu faço? Aí a gente acaba orquestrando, né? Esse meio de campo, assim, entre o oncologista, o dentista generalista. Olha, tem que usar profilaxia antibiótica. Olha, não é o momento de intervir. Olha, esse paciente usa droga antirreabsortiva, tu não pode extrair. Mais ou menos isso. Resumindo, né? É a especialidade, não adianta. Mesma coisa no sentido da área médica. Quem é que trata o câncer? O oncologista, né? Então, para quem tem que indicar é para um clínico geral, não é um clínico geral que vai, né, sem passar pano aqui. Todo mundo está apto, né, a ter esse olhar
generalista, porém, quem está mais na experiência e na rotina é o estomatologista, né? Então, na minha opinião, sempre teria que indicar um estomatologista que sabe mais, porque é uma especialidade, né? Eu, particularmente, não entenderia se fosse me indicado um implante, assim. Então, fazendo uma analogia, assim. Voltei. Então, a gente precisa encerrar o nosso Papo de Dentista de hoje. Nós agradecemos imensamente as integrantes da Comissão de Estomatologia aqui do Conselho, aqui do CRORS, e o nosso convidado especial também, o Dr. Mário Machado, médico oncologista dos Hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus. A casa da odontologia está aberta, doutor, para as meninas também, para trazer outros assuntos, para a gente conversar sempre, né? Então, e você aí de casa, segue a gente lá no Instagram, @CRORS Conselho, e fique por dentro de todas as informações aqui da Autarquia Gaúcha. No site do CRO você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. Te inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho e assista todos os episódios do Papo de Dentista. Meninas, muito obrigada, doutor, muito obrigada, e até o próximo Papo de Dentista.